para falar sobre o custo da pirataria, do contrabando, dos problemas que produtos falsificados causam. Nós temos aqui Rodolfo Ramazzini, da Associação Brasileira de Combate à Falsificação. Rodolfo, bem-vindo de novo aqui ao Cenário Econômico. Prazer estar com vocês. A frente foi lançada hoje e antes da gente começar a entrevista, você já me fazia menção a uma fábrica de bebida de cerveja em Goiás, é isso, no Centro-Oeste? Isso, acabou de ser debelada há uma hora atrás, 2 fabriquetas clandestinas de cerveja falsificada em Goiânia. O que é exatamente uma fábrica de falsificação de cerveja? Como é que acontece a falsificação de cerveja? É um local onde se adultera os rótulos e as tampas para uma cerveja barata virar uma cerveja líder de mercado para poder induzir o consumidor a erro aí e causar um problema para o fabricante. Tá, mas bom, aí é uma questão de você falsificar um produto que já existe. Eu ponho uma marca mais cara para ganhar nessa hora, é isso? Exatamente, nesse caso sim. Ou seja, é uma fábrica de cerveja, é uma cerveja de marca mais barata, que ele vai lá, tira o rótulo, tira a tampinha, põe uma outra tampinha e outro rótulo. Exatamente. Tá, mas se ele fez tudo isso, ele fez isso em que condições? Porque a minha pergunta é falsificado que o rótulo, e aí evidentemente tem uma evasão fiscal, tem uma evasão de preço, tem uma levar vantagem nesse aspecto, mas o produto lá continua sendo de qualidade, embora de qualidade do ponto de vista de saúde, não estou falando do ponto de vista de sabor. Do ponto de vista de saúde, o produto se torna inconsumível, porque essas garrafas são abertas para trocar as tampas em locais insalubres. Então esse produto ele adquire todo tipo de bactéria, micro-organismo, e o consumidor que for adquirir esse produto depois num bar sem saber, com certeza vai ter um desarranjo ou algum outro problema intestinal. Quer dizer que a garrafa chega pronta com uma determinada marca de cerveja mais barata. Numa instalação imprópria, ele tem uma máquina que tira essa tampinha. É uma prensa hidráulica. É uma prensa hidráulica. E coloca uma outra tampinha. Exatamente. Ou seja, tudo que está naquele ambiente impróprio pode adentrar a garrafa. Com certeza. Por isso que os fabricantes atuam com a BCF para coibir esse tipo de problema, porque isso causa um mal grande para o consumidor e denigre as marcas que estão sendo vítimas dessa falsificação. Claro, o sujeito pode tomar essa cerveja e dizer que a cerveja deu dor de cabeça, fez um mal e não tem nada a ver com a marca original. Exatamente. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com o cigarro falsificado, com as autopeças. São produtos de péssima qualidade, feitos sem nenhum padrão, sem seguir nada, que sempre vão lesar a saúde e a segurança do consumidor, em escala maior ou menor. O ponto de vista disso lesar os cofres públicos já seria um problema muito grande se fosse só isso. Mas o principal é a lesão que é causada sempre à saúde e à segurança do consumidor, porque não existe produto contrabandeado e falsificado feito com matéria-prima de boa qualidade ou dentro de parâmetros de mercado. São todos feitos nas coxas, literalmente, e o consumidor é quem paga o pato no final das contas. Por que nós, evidentemente que há um esforço muito maior para combater isso? Sua presença aqui, você cita vários exemplos, mas por que em algum momento nós temos isso muito acontecendo no país? O principal motivo no Brasil é a alta carga tributária que incide sobre o setor produtivo. Isso faz com que o produto contrabandeado que não paga imposto tenha um preço altamente competitivo frente ao preço do produto original. No caso, por exemplo, do cigarro, o cigarro paraguaio chega a R$ 2,50 ao mercado e o cigarro nacional mais barato, R$ 6. No caso de uma autopeça falsa, ela custa 30% do preço de uma original se for comercializada diretamente. Isso faz com que esses produtos tenham um apelo para determinados consumidores. Se o governo revisse as alíquotas tributárias do setor produtivo que é alijado pela falsificação e pelo contrabando, certamente as indústrias teriam preços mais competitivos e conseguiriam ganhar mercado frente ao mercado ilegal. Mas, Rodolfo, a gente pode imaginar que em algum momento nós estamos enxugando gelo ou não? Literalmente, no caso específico... podemos falar isso? Claro que podemos. Eu vou te dar um exemplo rápido. Quando se trata de produtos falsificados e contrabandeados, a gente opera na loja, chega ao distribuidor, ao importador ou à fonte produtora e debela isso, independente de ser no Brasil, no Paraguai, na Bolívia, em qualquer lugar. No caso específico do cigarro paraguaio, esse produto só se torna ilegal a partir do momento que ele cruza a fronteira para o Brasil. Dentro do Paraguai, ele é perfeitamente legal. Então, o que acontece? No caso específico do cigarro, que é o que causa a maior evasão de 5 bilhões, nós literalmente enxugamos gelo, porque esse produto só se torna ilegal a partir do momento que ele entra no território brasileiro. Isso faz com que esse problema se agrave ano a ano. A maior fábrica lá, como eu já disse em outras oportunidades, é do presidente do Paraguai. Esse produto é feito sem nenhum padrão de qualidade, higiene, entra no Brasil à torto e à direito e causa um prejuízo só para o estado de São Paulo em arrecadação de mais de 2 bilhões de reais. A nível Brasil, 5 bilhões só com o problema do cigarro. Tá, vamos falar de comida agora, especialmente sobre o uso defensivo agrícola.
Há um questionamento hoje até de despreparo de pequenos produtores para usar a quantidade certa, aliás, que afeta a própria saúde dele. Muitos têm câncer justamente porque usaram de forma inadequada, sem equipamento de proteção individual. Mas tem muito produto defensivo agrícola que é contrabandeado, sem a menor condição de ser usado aqui. Ou seja, a legislação brasileira até proíbe aquele produto, mas ele chega aqui de uma outra maneira. O nosso cinturão agrícola da região centro-oeste do estado do Paraná, também notadamente oeste do Paraná, a invasão de pesticidas e agrícolas chineses que entram via Paraguai é tremenda. Esses produtos são usados nas lavouras por pequenos e médios produtores. Existe um problema enorme depois com o processamento dessas embalagens desses agrotóxicos, porque esses pesticidas são proibidos aqui no Brasil, contaminam o solo, contaminam lençóis freáticos, além de contaminar a população que consome esses produtos. Nós realizamos um trabalho muito forte junto às indústrias no Brasil de defensivo para tentar coibir esse contrabando também. Mas é uma luta inglória, por quê? Porque exatamente o mercado consumidor principal desse tipo de produto, que é o nosso cinturão agrícola do centro-oeste e do sul, está ali do lado da fronteira do Paraguai, que é por onde o grosso desse produto entra no mercado brasileiro. Agora, por que esse produto o Mercosul não prevê nenhuma regra comum entre os parceiros, como tem na Europa? Você não pode ter um produto que um dos parceiros não aceita? Infelizmente, nesse caso, não. Não? Não. O Paraguai tem regras próprias, o Brasil tem outras, e tem muita coisa que entra e só usa o Paraguai como entreposto. Esses produtos vêm da China de navio, chegam num porto no norte do Chile que chama Iquique, que é uma zona franca, descem via hidrovia para o Paraguai e de lá são distribuídos não só para o Brasil, como também para a Argentina e para outros países sul-americanos, causando um problema gravíssimo de saúde para a população e um problema também muito grande para os fabricantes. Mas vamos falar do consumidor agora. Qual é a parcela de culpa do consumidor ao comprar produtos assim? Quando ele tem consciência, sobretudo, vamos falar agora de uma coisa que chama atenção: eletroeletrônico, que normalmente tem preço mais baixo. Porque o imposto é altíssimo também aqui no Brasil. Agora, eu acho que o consumidor, independente de ser eletroeletrônico, cigarro, bebida, autopeça, quando ele sabe que ele está adquirindo um produto desses, no caso que ele adquire num comércio popular, nesses shoppings, enfim, ele está assumindo um risco de colaborar com o crime organizado, de lavar dinheiro, de prejudicar a indústria nacional e geração de emprego e, principalmente, ele tem que entender que quando ele compra esse tipo de produto, ele está arrebentando o seu próprio país, o emprego de um futuro filho, o emprego da sua família. O consumidor a retomada do emprego hoje, nós temos 14 milhões de empregados no país. Exatamente. O consumidor tem que pensar 20 vezes antes de comprar esses produtos. Por quê? Ele está lesando a sua saúde, sua segurança, a geração de emprego do país, o investimento em condições básicas de saúde, educação, infraestrutura e tudo mais. E o principal, ele tem que pensar que esses produtos nunca vão fazer um bem, nem para ele, nem para o país. O custo é de 130 bilhões, se não me engano, foi do ano passado. Aproximadamente. 130 bilhões de reais no ano passado por causa de contrabando vendido aqui no país. Exatamente. Esse número, você imagina que no final de dezembro deste ano pode aumentar ou diminuir, levando-se em conta essa série de operações? Ao se persistir o desgoverno nas nossas fronteiras e portos, esse número vai ser incrementado no mínimo em 10%, como foi no ano anterior, porque essas operações que estão sendo realizadas é um incremento no volume de trabalho que nós estamos fazendo em conjunto com as autoridades. Entretanto, o volume de produtos também aumenta, o governo corta cada dia mais as dotações orçamentárias da Receita Federal e da Polícia Federal, diminui o número de postos de fiscalização nas fronteiras, diminui o número de agentes nos portos, fazendo o inverso do que deveria estar sendo feito. Por isso que a criação dessa Frente São Paulo é importante, para nós discutirmos alterações na legislação, para nós discutirmos um aumento no investimento em cima das forças de segurança, para poder, de alguma maneira, conter esse problema do contrabando e descaminho e da falsificação, senão o Brasil não vai conseguir retomar o crescimento. Ramazzini, obrigado de novo. Foi um prazer. É sempre um prazer estar aqui com vocês.